Calma, pessoal, isso é só uma animação, tá? Fiquem até o final do vídeo que eu vou comentar com vocês a respeito desse acidente, dessa tragédia. O que foi que ocasionou? Por que motivo ocasionou esse acidente? Então, seguindo a nossa programação, hoje eu vou falar com vocês a respeito de direção defensiva. O que seria para mim a direção defensiva? Direção defensiva é a maneira de você conduzir o seu veículo com muita atenção, observando todos os movimentos que estão na sua lateral, ao redor do seu veículo, procurando não se envolver em acidente, tá? E também não provocar nenhum tipo de acidente. O meu nome é José Aguinaldo Paixão, eu estou falando da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e eu espero que vocês sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Dirigindo com Paixão. Então, hoje eu vou falar sobre ponto fixo, mas independente disso, eu vou mostrar para vocês todo o contexto com relação à direção defensiva. Eu tenho ponto fixo, tenho dois pilares principais, que são pontos fixos e pontos móveis. Então, hoje, especificamente, eu vou falar para vocês a respeito de pontos fixos. Então, quando você for fazer uma manobra, procure verificar os pontos de movimento que estão ao seu redor, como esse detalhe aqui que a gente está vendo agora. Você vai fazer uma manobra virando aqui, e então tem um motociclista de um lado e tem um pedestre que vai atravessar aqui. Lembrem bem, o pedestre, se ele estiver na faixa, ele sempre vai ter a preferência. Então você pare o carro, espere o pedestre passar, atravessar toda a faixa de pedestre. Quando estiver do outro lado da calçada, você vai movimentar o seu carro novamente. Lembrando que a gente tem o seguinte: quando você está numa via pública conduzindo o seu veículo, a gente está fazendo o quê? A gente está compartilhando aquele espaço. E isso é muito saudável quando você compartilha o espaço e seja bem cauteloso e procure identificar todos os espaços que estão ao seu redor para que a gente tenha um trânsito mais saudável, né? Então, sinalize sempre a sua manobra com antecedência, tá? Para evitar se envolver em acidente ou provocar algum tipo de acidente, tá certo? O que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: quando vocês estão numa via pública, quando vocês estão em centros urbanos, a gente está compartilhando um espaço com os outros condutores. Então a gente tem que ter muita atenção para que a gente possa chegar ao nosso destino com segurança. Tudo bem? Aí eu vou passar para vocês o seguinte: como eu disse para vocês, a gente está compartilhando um espaço quando está numa via pública ou no centro urbano. Diferentemente dessas pessoas aqui, isso daqui são pilotos de velocidade, pilotos de carro de corrida. Então aqui eles não estão compartilhando o espaço, aqui eles estão disputando um espaço. É totalmente diferente do que ocorre no trânsito hoje nas vias urbanas. Então a gente precisa ter muita atenção nas vias urbanas. Tudo bem? Voltando ao assunto de direção defensiva, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Antes da continuidade e mostrar os pontos fixos para vocês, a gente tem que identificar o que? O que são veículos? Porque quando eu falei para vocês a respeito de veículos, são todos os veículos que podem estar dividindo ou compartilhando o mesmo trajeto que vocês estão. Então a gente tem veículos de grande porte, como esse caminhão. A gente pode ter também veículos de médio porte, tá? São SUVs, alguma coisa, alguns outros carros um pouquinho maior. E também a gente pode ter nessa situação veículos de pequeno porte, que também pode estar trafegando no mesmo trecho que vocês estão. Nós temos também motociclistas ou motoqueiros que sejam. Isso aqui são todos veículos que eles são a combustão, ou então a eletricidade. Pode ter uma série de veículos com outro tipo de combustível, sei lá, ou diesel, ou então etanol, e assim por diante. Depois nós vamos ter uma outra situação. Esse daqui são veículos que são movidos a tração humana, sejam bicicletas, patins. Aí depois nós podemos ter também nessa situação patinete e outro tipo de veículo também, como skate. Então são todos esses veículos que a gente pode encontrar, pode encontrar no trajeto, né? A gente está conduzindo o nosso veículo. E tem uma outra coisa bem interessante aqui também que eu quero mostrar para vocês. Muita gente fala assim: pô, mas isso pode ser que não exista, Paixão. Tô aqui, ó. Isso daqui é um carrinho de mão. Ele é o que? Ele é um veículo de tração humana de carga.
Aí as pessoas falam assim, não, mas isso aqui não tem, na minha cidade não tem isso aqui. Na sua cidade pode ser que não tenha, mas tem outras cidades, umas cidades menores que tem no Brasil, tem pessoas que trafegam com esse tipo de veículo, que é esses carrinhos de mão, em centros urbanos. Inclusive eles utilizam faixas de ciclovias para poder se locomover, ou então as próprias calçadas. Continuando no assunto, nós temos aqui o que? Nós temos veículos de tração animal, como esses daqui, tá? Então vamos falar efetivamente agora sobre pontos fixos, que são sinalizações no trânsito. Aqui nós temos sinalização, que eu vou indicar para vocês, são dois tipos também, tá? É a sinalização, essa sinalização é horizontal, que é aquela que fica no pavimento, onde você está conduzindo o veículo. E então ela está praticamente assim, é o que eu digo para vocês. As faixas de sinalização horizontal, elas estão conversando com vocês. Então elas estão pedindo para vocês, vocês têm que seguir essa orientação, para que a gente possa, para que a gente não se envolva em qualquer tipo de acidente. Então aí tem uma faixa de divisão de vias, que são uma mão dupla, né? Uma que vai e outra que vem. Então a gente não deve ultrapassar ou transpor essa faixa, porque do outro lado é contramão. Você pode observar que aqui tem uma sinalização iluminada aqui em amarelo, e do outro lado da pista do seu lado direito você vai ter uma iluminação mais clara, identificando para você qual é a faixa de rolamento onde você tem que rodar. Isso daqui na realidade a gente chama de olho de gato, essa parte luminosa. E aí o que que... Pera aí, gatinho, pera aí. Ô parceirinho, depois você vem aí, depois a gente conversa, falou? A parada aqui é sobre trânsito, então depois a gente conversa, beleza? Grande abraço, depois a gente volta, tá bom? Olha só, então o que que vai acontecer aqui, gente? Como eu disse para vocês, a sinalização horizontal, ela está o quê? Ela está te informando o que você deve fazer. Ela está te orientando, ela está te dando, ó, eu estou aqui para te dar segurança. Então, essa daqui é uma faixa de pedestre. Ah, eu tô na faixa! Tá, aqui ela pintada de branco, vocês vão ver aí nos grandes centros. E também temos outros tipos de faixa horizontal, que são essa faixa que a gente chama de faixa viva. Eles até escrevem. Em algumas cidades, ela indica para você que existe um grande fluxo de pessoas se locomovendo ou atravessando nessa faixa. Então, centros urbanos assim que tem uma quantidade muito grande de pessoas que vivem nessas cidades, provavelmente vocês vão encontrar essas faixas. Essa é uma chamada de faixa viva, tá? E depois nós temos também as faixas para ônibus, que é exclusiva para ônibus. Como vocês podem ver, ela tem uma outra tonalidade, ela tem uma tonalidade azul, e é uma faixa exclusiva para ônibus mesmo. Pode ver que os veículos param e eles não entram nessa faixa. E aí eu vou fazer um outro comentário mais interessante agora. Como vocês podem ver, se vocês estiverem conduzindo o seu veículo em algum local que existe divisão de faixa, vocês vão ver as faixas pontilhadas, tá? Ao longo da via. E tem uma outra faixa que é uma faixa contínua, uma faixa branca contínua, como essa daqui. Essa é uma faixa contínua. O que que essa faixa está querendo dizer para vocês? Tem muitas pessoas que conhecem, tem algumas pessoas que não conhecem. Logicamente que isso aqui foi explicado em autoescola, mas às vezes as pessoas se esquecem. Esse tipo de faixa aqui, contínua, ela está dizendo o seguinte, olha, logo à frente você vai ter um obstáculo. Pode ser um sinal de trânsito, pode ser uma faixa de pedestre, pode ser uma lombada, ou pode ser aí próximo ao hospital, onde você tem que fazer uma parada. Pode ser várias situações, mas quando vocês encontrarem essa faixa aqui, contínua branca, ela está dizendo o seguinte, olha, procure se manter na sua faixa, na sua pista de rolamento. Não tente mudar de faixa, porque vai vir outros veículos aqui na sua lateral e de repente ele pode entrar no seu ponto cego e você pode colidir com esse veículo. Tranquilo? Então, continuando, nós vamos falar agora a respeito de placas de sinalização. Essas aqui são placas de sinalização que elas vão estar o quê? Elas vão estar na vertical, elas vão estar de pé. Então vocês vão poder observar ao longo do trajeto onde vocês estão conduzindo o veículo de vocês. E essa placa, na realidade, ela é uma placa de quê? Uma placa de advertência. Essas placas vocês vão encontrar ao longo de vias ou então rodovias. Geralmente elas são assim, elas são um losango, tá? É um quadrado virado. E elas estão informando para você, também está
dizendo, olha, siga, e para que a gente não se envolva em acidente. Oriente-se por mim que eu vou te indicar para que a gente tenha uma condução de veículo mais tranquila e que a gente possa chegar no nosso destino, no final da nossa viagem, com tranquilidade e com segurança. Então, essas placas são placas que vocês vão encontrar ao longo das estradas. E também, como eu disse, em algumas cidades também vocês vão poder visualizar esse tipo de placa. Bem interessante. Aí, continuando, o que a gente vai ter logo a seguir? Essa placa é uma placa que é identificada como placa de regulamentação. Essa placa vocês vão ver realmente em todo ao longo do trecho, em centros urbanos ou até em rodovias. Vocês vão poder se orientar por essas placas. Essa placa, o que acontece? Todas essas placas aqui, elas estão dizendo, você deve fazer isso. Você deve obedecer essa sinalização. Porque se você não obedecer, você pode até receber uma multa, tá? Você pode ser penalizado, ou até provocar um acidente, ou até se envolver num acidente. Então, as placas de sinalização, elas conversam com você. Procurem sempre se orientar pela placa de sinalização para que vocês não se envolvam em acidente. Que é isso que eu espero que não aconteça com a gente, para a gente ter, de repente, você pode ter uma lesão mais grave. Então, essa aqui é a placa de regulamentação. Ela pode se orientando para essa placa, porque essas placas aqui, elas têm o que? Regras, inclusive a sinalização horizontal também. Tudo no trânsito existem regras, como a regra que você tem na sua casa, como a regra que você tem na sua escola, como a regra que você tem no seu trabalho. Então existem regras. Quando você vive em um centro onde tem várias pessoas, onde tem uma comunidade, onde tem um evento, existem regras. E as regras, elas têm que ser seguidas. Porque só assim a gente vai ter um ambiente melhor para a gente poder trabalhar, para a gente poder estudar, para a gente frequentar algum evento ou uma série de situações, tá? Uma série de situações. Então, agora o que nós vamos passar? Aí voltando, olha só, agora eu vou comentar a respeito daquele acidente que teve no início do vídeo. Eu vou comentar para vocês o seguinte, olha só, aqui o que a gente tem? A gente tem aqui uma negligência, a gente tem uma pessoa que não tem experiência, porque ele entrou diretamente na via, sem qualquer tipo, não visualizou nada, ele não observou nada que havia, um caminhão está vindo de lá. Gente, isso aqui é uma animação, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer em rodovias. Por que eu estou dizendo para vocês que aqui tem uma negligência? Na realidade, aqui devia ter uma placa de pare, ou dê a preferência. E também, ao longo, paralelamente com essa rodovia, você deveria ter o quê? Uma faixa de acostamento. Uma faixa de acostamento de mais ou menos uns 150 metros, para que você entrasse com o seu carro antes de entrar diretamente na rodovia e poder verificar que aqui ao longo do seu trajeto pode vir um veículo que pode vir a colidir com você também. Então, o que acontece? Isso é a parte da negligência. A parte da experiência da pessoa que entrou diretamente aqui, entrou diretamente na via. E aí, depois que ele entrou, ele provocou um acidente. E depois o acidente veio se transformar numa tragédia. Então isso muitas vezes pode acontecer. Eu não estou dizendo para vocês, porque isso aqui é uma animação, mas eu já presenciei isso em rodovia, acontecer acidentes graves como esse aqui. E as pessoas serem assim, lesionadas ou até vir a óbito numa situação dessa, porque não tem o que fazer. Depois que aconteceu o acidente que veio depois da tragédia, não tem mais o que fazer. Aí dificilmente você vai se livrar desse tipo de situação. Olha só, pessoal. Tome muito cuidado com os nossos bichinhos também, tá? Às vezes eles podem atravessar a via, eles não têm muita consciência. Então procurem, tá? Dirigir com bastante paciência, com bastante segurança. E observando o nosso bichinho também. O Hopper está aqui hoje. O Hopper vai aprender também a dirigir. Acho que eu vou ensinar ele a dirigir também. Vou comprar um carrinho para ele. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem. Façam os seus comentários. Tá? Procurem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para vocês receberem mais vídeos. O próximo vídeo eu vou passar para vocês com relação à direção defensiva. Os pontos, quer dizer, os pontos móveis que a gente vai ter. Tá certo? Fiquem com Deus.
Que a força esteja com vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço.